Vocês, nesta manhã, está no Salmo de número 23, a partir do versículo 1, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu cajado e o teu bordão me consolam. Em outra tradução diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amados e queridos irmãos, esse texto não é um texto que fala sobre uma pluralidade, mas uma singularidade. O texto vai dizer que Davi expressa dizendo: o Senhor é o meu pastor. Um pastor não é só pastor de uma ovelha, é evidente. Pastor, ele é o pastor de muitas ovelhas. Mas a intimidade e o relacionamento entre o pastor e a sua ovelha, o relacionamento e a intimidade entre Davi e o seu Deus. Esse texto fala sobre um relacionamento, não entre ovelhas, não entre irmãos aqui. Por mais que a gente tenha que ter esse relacionamento, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas esse texto de Davi fala do seu relacionamento com o seu Deus. Provavelmente Davi ele escreve esse texto, é um poema, e esse poema provavelmente ele o faz quando ainda jovem. Por ter uma experiência, ele como filho de pastor e ele como um pastor, um jovem pastor cuidando das ovelhas do seu pai. Ele então atribui, ele faz essa analogia entre o pastor e uma ovelha. E ele se coloca então nessa condição de ovelha. E o seu Deus, o seu pastor. E por que então Davi ele fala desse relacionamento? Talvez alguns pensem que esse texto é um texto apenas de um pastor que está trazendo para esta ovelha todos os cuidados necessários e, de fato, todos os cuidados necessários. Mas vejam só, queridos, se são cuidados, ninguém cuida de alguém se o outro não estiver, alguns momentos, em situações adversas e difíceis. E é nesse relacionamento que Davi tem com Deus que ele expressa o quanto Deus é bom com ele em tudo, seja nas horas boas da vida. Ele sente que ele tem Deus como a sua alegria não passageira, mas a sua alegria eterna, constante, real, sincera, pura. E essa alegria é presente. Ela não é uma alegria do passado nem do futuro. Ela é do presente. Davi sabia que o relacionamento que ele tinha com Deus era aquele relacionamento de agora.
Às vezes temos vivido relacionamentos com Deus no passado e que não é mais o mesmo relacionamento que nós temos vivido no presente. Quem sabe a gente fique esperando que os dias melhorem espiritualmente, as coisas melhorem em todos os aspectos, lá na frente, lá no futuro. Queridos, certo dia, eu me lembro que lá no seminário eu ouvi a expressão de um pregador, quando ele, não me recordo o nome desse pregador, ele disse que o ser humano, preste atenção, segundo ele, essa estatística. O ser humano, ele vive, olha só, 60% o seu passado, 30% o seu futuro e somente 10% o seu presente. Preste bem atenção. Quando nós vivemos coisas boas no passado e nós não a vivemos no presente, provavelmente iremos chorar e sofrer. Porque se nós vivemos coisas boas no passado e nós não estamos vivendo agora, então sentiremos falta dessas coisas boas e como elas não estão acontecendo, iremos sofrer. Se ficarmos olhando para o passado, pensando nas coisas ruins do passado, nós iremos sofrer a mesma coisa. Porque nós estamos olhando para o passado, vendo e relembrando as coisas do passado, iremos sofrer. Se nós focarmos somente para o futuro, o resto das nossas vidas, 30%, às vezes ficamos objetivando, às vezes ficamos sonhando coisas reais e às vezes irreais. Não quer dizer que a gente não tenha que planejar o nosso futuro. Não tenhamos que objetivar o nosso futuro. Não é isso que nós estamos querendo dizer. Mas corre o risco de não alcançarmos no futuro que nós estamos planejando. E isso pode trazer frustração para nós no futuro. Portanto, ele diz que nós deveríamos viver assim. Se possível, 20% passado, 20% futuro e 60% o presente. E aí Davi ele está dizendo que naquele momento o Senhor é o seu pastor. Davi sabia que o Senhor tinha sido o seu pastor, que o Senhor seria o seu pastor, mas ele diz, hoje o Senhor é o meu pastor. Pois o relacionamento que Davi tinha com Deus naquele momento era o relacionamento real, o relacionamento presente. É esse relacionamento que nós temos que ter com Deus. Temos que buscar com o Senhor o relacionamento presente. Não importa se no passado você teve perdas e ganhos. Importa é o seu presente. Preste atenção. Não estou dizendo que o seu passado não tenha sido uma história para você. E talvez tenha contribuído para você. Nas perdas e nos ganhos. Não somente para você, para nós. Quando eu falo isso, eu falo para nós. Mas precisamos intensificar o nosso presente com Deus. O nosso relacionamento com Ele. Agora. E aí nesse texto que nós lemos, o Salmo 23, Davi ele vai nesse relacionamento dizer que o Senhor é um Deus bom nas situações mais satisfatórias, mais alegres da sua vida. Mas ele vai dizer que o Senhor também é aquele que está presente, mesmo ele, Davi, andando no vale da sombra da morte. Olha que os textos nos dizem, eu quero fazer citações aqui de alguns versículos. Ele vai dizer no versículo 1, o Senhor é o meu pastor, e ele não diz, e nada me faltará. Nós temos ouvido muito isso, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é
não é uma consequência. O Senhor é o meu pastor e nada. Não. Ele é uma real situação, é presente. De não uma consequência. Aqui não. Independente de que, como nós estejamos, tristes ou alegres, nada nos faltará. Nada nos faltará, Ele é o nosso sustento. Nada nos faltará, Ele é o nosso socorro. Então Davi está dizendo, na alegria, Ele é que tem me feito isso. Na minha alegria, Ele é o meu sustento. A minha alegria é produzida por Ele. Ele é o fruto da minha alegria. Ele é o autor da minha alegria. Ele é aquele que faz a minha alegria existir. Mas Davi está dizendo, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele é também o meu socorro. E Ele virá sobre mim. Ou Ele estará comigo em qualquer momento da minha vida. No versículo 2, ele diz, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, águas tranquilas. A ovelha, ela precisa do alimento para sobreviver e da água. São os dois itens mais essenciais para o ser humano e para uma ovelha. Então Davi sabia que o Senhor era aquele Deus que, naquele momento, estava trazendo a sua provisão. Estava sendo a sua dispensa. Estava sendo o seu sustento. E Davi, ele faz essa analogia falando sobre um alimento físico, o pasto, e uma água física que saciaria a sua sede. Mas, queridos, trazendo para o contexto espiritual, Jesus, ele é o nosso pão. Jesus, ele é a nossa água. E quando Davi diz que o Senhor, ele leva a pastos verdejantes, porque em momentos de sequidão nas nossas vidas, o Senhor traz a sua chuva, o Senhor traz o seu poder e rega sobre o lugar de sequidão, aonde talvez não exista pasto. O Senhor traz a sua chuva, a sua presença, e o pasto começa a brotar. Pastos verdejantes. Queridos, que alegria maior é para uma ovelha sentir-se no meio do pasto, um pasto verdejante. Imagine uma ovelha com fome. E o Senhor, esse pastor, conduzir essa ovelha a esse pasto verdejante. O Senhor tem nos conduzido a pastos verdejantes. Outrora, nós estávamos em sequidão. Havia uma terra seca dentro de nós. Um coração seco, sem raiz, sem formosura, sem beleza, sem paz. Uma terra morta dentro de nós. Mas como diz em Jó, ao cheiro das águas, brotou em nós esse pasto verdejante. Um coração alegre diante de todas as situações, mas um coração confiante. Diante de todas as situações, mas um coração que se alegra, porque Deus é o nosso presente. Deus é o nosso socorro. Deus, ele é o nosso refúgio. Deus, ele é o nosso baluarte. Ele é a nossa força. Ele é a nossa proteção. Ele é o nosso lugar seguro, aonde o pardal encontrou casa e a andorinha ninhos. Ele é o nosso lugar seguro. E Davi estava dizendo que esse Deus estava levando, conduzindo Davi para este lugar aonde havia pasto verdejante. E depois de nos alimentarmos muito bem, de comermos muito bem, nós precisamos saciar também a nossa sede. Nosso corpo precisa de uma água limpa, transparente,
uma água deliciosa. Dizem que a água ela não tem cheiro, ela não tem cor, ela não tem sabor. Mas a água que Jesus nos dá, ela tem água, ela tem cheiro, ela tem cor, ela tem cheiro, ela tem sabor. Quem experimenta dessa água que Jesus a conduz. E além disso, de ser uma água que tenha cheiro, que tenha gosto e que tenha cor, é uma água limpa, transparente e segura. Imaginem, queridos, uma ovelha indo até o ribeiro tomar água. Os lobos ali à espreita, cercando para dar o bote e tomar a força aquela ovelha. Mas o Senhor, como bom pastor, primeiro, segundo Davi, ele diz que ele me leva às águas tranquilas. Esse pastor provavelmente ele ia ao ribeiro com o seu cajado, sua vara na mão. Ele olhava ao redor do ribeiro. Provavelmente subia no monte e olhava se havia ali algum perigo para aquela ovelha. O Senhor, Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro. Ele é o nosso monte seguro. Ele é o monte de Sião. Só na certeza que nós estamos seguros e só com a presença do Senhor. Uma outra coisa é que os inimigos não se aproximam. E se aproximarem, o Senhor, o anjo do Senhor, está acampado ao redor das nossas vidas, nos livrando e nos guardando de todo mal. Portanto, o salmista diz: este é o Senhor, que me faz caminhar, andar em pastos verdejantes, e me leva e me guia às águas tranquilas. Só alguém com um estreitamento de relacionamento com Deus poderia ter todas essas certezas. Por isso, queridos e queridas, que a nossa relação com Deus seja tão atenuada, tão estreita, tão próxima, que a gente possa acreditar e confiar que Deus é o nosso excelente e bom pastor. Eu quero concluir dizendo o que o próprio salmista cita no versículo 6. Pois a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Duas palavras: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Eu quero um pouco lá na frente, no versículo de número 3 em diante, que diz assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Queridos, a tua vara e o teu cajado me consolam. No versículo 6 diz que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão para sempre. Eu quero então pegar essas duas palavras, vara e cajado. A vara é o amor de Deus. No versículo 6 ele vai dizer a bondade do Senhor. A relação entre vara e bondade andam juntas. A relação entre cajado e misericórdia do Senhor andam juntos. Preste atenção. A palavra do Senhor vai dizer, e Davi sabia disso,
que também a justiça do Senhor não tinha se apartado dele. Davi entendia que deveria andar com o Senhor em retidão e justiça. Davi entendia que o Deus que estava diante dele não era somente um Deus como talvez alguns pensem. Por isso que dizem que o Salmo 23 é o segundo salmo mais lido da Bíblia. Alguns dizem que só perdendo por Salmo 91. Por quê? Porque talvez alguns achem que esses dois salmos são salmos em que o Senhor é apenas alguém que vai trazer o socorro para nós. Ou seja, esses dois salmos dizem de um Deus que cuida, que zela, que ampara, que protege e que supre. Sim, mas é um Deus de justiça. Que Ele quer que o nosso relacionamento com Ele seja um relacionamento íntegro, reto, puro, sincero. Por isso que Davi vai dizer que esse mesmo Deus, Ele tem na sua mão a vara, a sua bondade, o seu cajado, a sua misericórdia. A Bíblia vai dizer que Deus corrige aqueles que o amam. O amor de Deus e a bondade do Senhor está na sua vara. Se Deus usar a vara para nos corrigir, é a sua bondade, é o seu amor. Alguns acham que a correção de Deus é porque talvez Deus não nos ame. Não. Um pai, quando corrige um filho, é porque o ama. Quando um pai usa a vara, é porque o ama. A bondade do pai no filho está também quando ele usa a vara. E a misericórdia de um pai está justamente no cajado. O cajado é a misericórdia, é o afago, é o carinho, é o cuidado, é a proteção, é o amor também. A vara traz a correção contra o perigo. O cajado traz a proteção no cuidado, no apreço. Portanto, queridos, que nesta manhã aprendamos como Davi a se relacionar com o Pai, com Deus. Nós somos ovelhas e Ele é o nosso pastor. Que Deus continue nos abençoando, rica e poderosamente. Que continuemos no aprisco do bom pastor, como diz lá em João 10. Como ovelhas, possamos ouvir a doce voz do nosso bom pastor. O bom pastor cuida da ovelha. A boa ovelha conhece e ouve a voz do seu bom pastor. Cheiro grande, forte abraço. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.